procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim o interpreta o seu nome, e procurando apartar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: o filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessaras a perturbar os retos caminhos do Senhor? E eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava a quem guiasse pela mão. E então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhando da doutrina do Senhor. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, a Páfia. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Só até aqui. E nós vamos comentar sobre o restante aqui dessa passagem. Essa passagem fala o título é A Primeira Viagem Missionária de Barnabé e Saulo. Para quem sabe quem era Saulo, né? Saulo era um perseguidor de igrejas, um perseguidor do povo de Deus, um homem que se juntava com muitos e multidões para matar, para impedir que o amor de Deus fosse propagado, fosse falado, pregado, que o evangelho fosse a muitas vidas. E Deus olhou para aquele homem de coração ruim, de coração mau, né, de atitudes erradas, e viu que aquele homem podia ser grandemente usado nas mãos do Senhor. Nos traz à memória hoje que quem nós éramos no passado. Nós éramos no passado alguém que não servia a Deus, alguém que fazia muitas coisas erradas, alguém que não buscava viver na presença de Deus, e que muitas das vezes nem procurava obedecer à vontade de Deus. Mas Deus, como viu graça naquele homem, Deus viu graça em mim e em você. Deus viu graça em mim e em você, e viu que cada um de nós tem potencial. E Deus, quando Ele disse assim: olha, você tem potencial, e eu vou te tirar da onde você está, e eu vou te transformar em uma nova vida, eu vou te transformar em uma nova criatura, para a honra e glória do Senhor. E assim Deus fez com Paulo e com Saulo, e aí se transformou em Paulo, que todos já conhecem. E aí, voltando lá para aquela vida de Saulo, quando ele saía a perseguir, imagino eu que saía naquele tempo, né, as ruas, mas ele saía com aquele monte de soldados em volta dele, e ele marchando à frente, e os soldados de muitos, eu acho que eu fico imaginando que não tinha só 10, 20, 50, tinha muito mais, seguindo ele e acreditando que tinha que matar, acreditando que tinha que perseguir e obedecendo tudo que ele falava. Mas quando Jesus chamou ele, quando Deus chamou ele, naquele momento, Deus falou assim: quem vai te seguir hoje não são homens para matar, são homens para dar vida a pessoas, são homens que eu vou te usar para acompanhar, para te seguir, para glorificar a Deus. É a mesma forma comigo e com você. Hoje, muito como foi falado aqui do testemunho da irmã, ela saía pegando vidas para ir perseguir, para ir para as festas. Desculpa, ela saía pegando convidando, eu pago, vamos comigo. E ela saía com seu carro pegando para ir para as festas. Foi o testemunho dela aqui agora há pouco. Mas hoje a vida dela é diferente. Hoje ela convida vidas para ir para o Senhor, para a casa do Senhor. Então Paulo naquele tempo, ele parou com certeza de falar para aqueles soldados: olha, vamos para matar. Não, ele parou e com certeza ele falou para aqueles soldados: agora nós não vamos mais matar, porque esse é o Deus vivo, esse é o Deus que pode todas as coisas, esse é o Deus que mostrou o milagre na minha vida, esse é o Deus que tampou, que fez a minha visão
voltar a enxergar para o que é verdade, para a verdade. E aí, eu tenho certeza que muitos daqueles foram salvos. Muitas daquelas vidas passaram a servir Jesus, passaram a adorar esse Deus, e largaram suas espadas, seus escudos, e se armaram com a palavra da verdade, que é Deus, que é Jesus Cristo. E aí, na primeira viagem missionária de Paulo, ele vai com Barnabé. Só que ele vai lá para Antioquia, se alimentar da palavra naquele local, mas a própria palavra diz que lá tinha doutores, tinha mestres, né? Porque vivia-se um tempo em que se dava muito honra, né, a esse povo. Mas chega lá um homem que era perseguidor, acompanhado do seu amigo para levar a palavra, para mostrar a verdade. E aí na Bíblia cita que estavam eles lá. Só que fala aqui, que além de falar no capítulo 2, não, no capítulo 1 ainda, só o trecho da parte de Barnabé. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo, dá uma vírgula e coloca e Saulo, porque Deus tinha grandes coisas para fazer na vida dele. E aí quando eles estavam orando ao Espírito Santo, eles estavam ali jejuando, eles estavam orando, eles estavam buscando a presença do Senhor, o Espírito Santo é quem diz para separar Barnabé e Saulo. O Espírito Santo é que fala naquele momento a eles, para separar aqueles dois, porque eles seriam grandemente usados na mão do Senhor, lá no meio daquele povo que era incrédulo, que era falso profeta, que era feiticeiro. Então sai eles dois e vão para aquele local. E quando lá eles estavam falando, ele provavelmente, olha só como que é o nome, né? O que me chamou muito a atenção é que o nome dele era Bar-Jesus. Olha só, Bar-Jesus era um homem que não acreditava em Jesus, não acreditava em Deus. E aí aconteceu o quê? Quando ali Paulo estava e viu o mal ali naquele homem, viu o mal naquele local, e Jesus e Paulo fala assim: não te cansas de perseguir, não te cansas de falar contra este Deus Todo-Poderoso? E ele ali naquele momento, provavelmente na cabeça dele, o Paulo percebeu que ele não acreditava, e não adiantava o que Paulo falasse para ele ali, não ia mudar a sua mente, a sua visão do que ele acreditava. Mas era necessário que acontecesse algo extraordinário, né? Algo extraordinário naquele momento. E aconteceu algo muito parecido com o que Paulo sofreu, que foi quando ele ficou cego, né? Ele ficou cego para poder enxergar quem era Jesus. Aí ali no versículo 11 fala que ele ficou cego. Olha só: e eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor. Eis agora aí contra ti a mão do Senhor. Porque quando nós não ouvimos a palavra de Deus, quando nós não acreditamos, quando nós blasfemamos contra esse Deus Todo-Poderoso, Deus é poderoso, e Ele te dá poder para orar, Ele te dá o poder para repreender, Ele te dá o poder para expulsar, Ele te dá poder para expulsar demônios, Ele te dá poder para curar. E o que aconteceu com aquele homem serviu de grande exemplo para o outro, porque o outro também não acreditava. Diz assim, todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nos olhos, ele olhou nos olhos dele com toda firmeza, e ele falou: disse o filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos do caminho do Senhor? Muitas das vezes nós nos encontramos assim, tentando estar na presença do Senhor, orando, lendo a palavra, mas o inimigo das nossas almas vai usar
um enviado para tentar nos parar, para tentar nos tirar da presença, para nos colocar dúvida da palavra do Senhor. Já aconteceu comigo, eu não sei com vocês, provavelmente com alguém aqui já deve ter acontecido. E quando você estava ali em oração, em jejum, tentando fazer a vontade do Senhor, veio um enviado e falar assim: para que isso? Para que você vai fazer isso? Você vai parar a sua vida para ir para a igreja? Você vai parar a sua vida para ir para uma célula? Enquanto nesse momento você pode estar fazendo tantas outras coisas. Muitos enviados vão chegar em você até dentro da nossa própria casa. Hoje eu ouvi, quando eu fui convidar para ir para o encontro com Deus, eu tenho uma festa para ir, eu tenho um aniversário para ir. Aí falou assim: não, mas eu estou esperando uma proposta de emprego. Aí ele só está esperando a proposta, mas já disse que não vai no encontro porque a proposta vai vir no dia do encontro. Olha só que absurdo. O inimigo age dessa forma. Aí eu respondi: você espera a porta, só que a porta só pode ser aberta pelo Deus Todo-Poderoso. Porque enquanto nós estivermos depositando as nossas forças para abrir portas não serão abertas. E aí, muitos, olha só, dentro da nossa própria casa, quantos de nós não já ouviu? Vai para o encontro por quê? Vai para o encontro para quê? E nós temos que reter força. Nós precisamos expulsar esses pensamentos malignos que vêm sobre nós. E falar: não, isso não é de Deus. Porque o Deus Todo-Poderoso é que eu sirvo. E eu vou sim, porque lá estará a presença. E eu creio que algo maravilhoso vai acontecer na minha vida. E eu posso te dizer, você pode dizer assim: eu estou muito bem espiritualmente, não preciso ir por encontro. Eita, aí que está o problema. Porque todo dia nós temos que lutar para estar bem espiritualmente. Todos os dias nós temos que lutar para matar o nosso velho homem. Se nós declararmos pelas nossas bocas que eu estou bem para não ir para o encontro, algo de errado está. Porque espiritualmente você não deve estar. Porque nós precisamos estar bem todos os dias. E todos os dias nós temos que estar na presença do Senhor. Não importa se dentro da igreja, não importa se na célula, não importa se no encontro, não importa se no parque, quando nós vamos fazer um momento de comunhão. É com o povo de Deus, é para mostrar a presença de Deus. Então, queridos, algo está errado. Algo está errado com o nosso pensamento, com o nosso coração. E aí nós pensamos, o nosso coração pensa e aí a gente declara. Aí quando a gente declara algo desse tipo, nós estamos dizendo para Deus: Deus, o Senhor não é o mais importante. O Senhor não é o mais importante. Uma dor de cabeça: não, Deus, hoje eu não vou. Você está dizendo para Deus: a sua dor de cabeça é mais importante do Deus que cura a sua dor de cabeça. Quando você diz assim para Deus: eu estou doente, e você fala assim: mas eu vou ficar em casa. Se eu estou doente, estou indo no médico, vá no médico, preciso ir no médico. Mas se você está doente, fala que está doente, declara a enfermidade sobre a sua vida e fala assim: eu não vou, e fica deitado. Peraí, algo está errado. Deitado não vai vir a cura. Se você pode andar, vá para a casa daquele que pode te curar. Declare a presença, declare a cura na minha e na tua vida. É assim que nós precisamos agir, igreja. Ah, mas ela fala assim porque ela é a pastora, ela é a esposa do pastor, eles dirigem a igreja, ela precisa estar aqui mesmo. Não, antes mesmo de eu ser, porque é só título, antes de eu ser serva, eu já dizia para o Senhor: o Senhor é o Deus que cura a minha enfermidade, o Senhor é o Deus que cura o meu filho, o Senhor é o Deus que cura o meu marido, o Senhor é o Deus que cura a minha casa, e lá eu vou estar. Então, igreja, aquele homem foi lá e expulsou e falou assim: não, e declarou ali naquele momento. E aí então, na hora que ele cego ficou, porque Paulo, com toda a força e presença do Senhor, ele declarou, não falou pelas forças dele, pelas palavras dele, porque aqui ele fala: por que persegues os retos, os que servem ao Senhor? Pode ter certeza que se você tem alguém que te persegue, se tem alguém que duvida do que você serve, Deus vai pesar a mão. Deus pesa a mão, gente. Pesa, porque quando os servos do Senhor buscam a presença do Senhor e vidas querem impedir, o Senhor é justiça.
Então não aceite o que declaram sobre você ou o que declaram sobre o seu Deus. Não aceite, porque se você aceitar, a mão do Senhor vai pesar sobre você também. Nossa, mas ela está declarando maldição sobre a minha vida. Não, você declarou quando você abriu a boca e aceitou. Já pensou se Paulo tivesse aceitado aqui, quando aquele homem estava lá contra os retos do Senhor? Está lá no versículo 10. Quando esse homem estava lá falando, ou não, que ele era quem fazia e acontecia, porque ele era feiticeiro. Ele era o que aqui? Diz assim, ó, porque assim interpreta o nome dele. Mas resistia Elimas, o encantador. Elimas era encantador ali naquele local. Encantador, vocês sabem o que é encantador? Se você procurar no Google lá e pesquisar o que é encantador, é aquele que com palavras consegue convencer. É aqueles que com palavras tiram os retos da presença do Senhor. É aqueles que com palavras tiram os retos do caminho do Senhor. Esse era o significado do nome dele. E mesmo assim, ele também praticava o significado do nome dele. Mas Paulo, o Espírito Santo de Deus, quando eles estavam lá em oração, em jejum, falou: não, Barnabé e Paulo, separa, porque eles têm algo a fazer em outro lugar. E ali saíram. E aí, o propósito era para alcançar uma vida. Além da vida daquele homem, mostrar o poder de Deus para aquele homem. Além daquele, era também para mostrar algo maravilhoso sobre a vida de outro homem, que era o procônsul. Porque procônsul estava ouvindo as palavras de Elimas. Procônsul estava se deixando enganar por Elimas. E aí Paulo percebeu isso através do Espírito Santo de Deus, guiado pelo Espírito Santo de Deus. E aí ele falou: não. E ali, em nome de Jesus, ele falou: eis aí, pois agora contra a mão do Senhor, e ficarás cego, e ver o sol por algum tempo. E ver só por algum tempo, o sol por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele. E andando à roda, buscou alguém que pudesse guiar, que pudesse lhe dar, que ele desse a mão para orientá-lo. O que eu quero te dizer, igreja: Deus, Ele quer te usar. Ele te capacita cada dia quando o Espírito Santo te traz aqui. Quando o pastor falar assim: vamos entrar em jejum, vamos entrar em oração. Entre jejum, entre oração. Mas eu não consigo, pastor, 12 dias. Eu não consigo 21 dias. Tente um dia. Tente um dia. Se você conseguir fazer o jejum por um dia, o céu faz festas, porque você está matando a sua carne por um dia. No próximo propósito, ai do pastor, no outro era 12, eu só consegui um. Nesse que é 21 dias, eu não vou conseguir. Não, tente 2. No outro tente 3. Quando você menos perceber, você já vai estar fazendo 7, 12, 21. Ah, mas é fácil. Não é fácil. Quem falou que seria fácil? É fácil quando você passa por lutas? Não. É fácil quando você passa por enfermidades? Não. É fácil quando você passa por acusações? Não. É fácil quando você passa por perseguições? Não. Então por que fazer o propósito? Entregar nas mãos do Senhor que você precisa vai ser fácil? Não é. Mas entenda que quando você vencer a carne, o céu está em festa. E quem vai ser maior beneficiado é você. Porque Deus vai olhar lá de cima e vai dizer: olha, o meu filho conseguiu, a minha filha conseguiu. Olha, o meu filho, a minha filha não deu ouvidos a palavras do inimigo. O meu filho disse: Deus, não, o Deus que eu sirvo é o Todo-Poderoso, e arreda-te de mim, Satanás. Sai. Nós precisamos ter coragem para declarar. Nós precisamos ter coragem para enfrentar e defender o nome do Senhor. Nós precisamos ter essa coragem. Já pensou se Paulo não tivesse tido coragem aqui nesse momento? Na primeira viagem dele. Gente, era a primeira viagem dele. Ele estava começando. Ele estava começando a andar numa cidade em qual antes ele iria para matar. Ele estava voltando ali para levar o amor, a verdade de Deus. Você imagina que quando Paulo chega ali com Barnabé naquela cidade, que o povo, de repente alguns não sabiam ainda quem ele havia se tornado, que ele já não era mais Saulo. Pensa, aquele homem que chegava lá com escudo,
com espada na mão, com arco, eu posso imaginar naquele tempo, né? Em seu cavalo ou a pé. O primeiro que avistava Paulo falou assim: meu Deus, lá vem o homem que é perseguidor, lá vem o homem que vem matar aqui na cidade. Imagina. Mas quando aquele homem pisa naquela cidade, eles percebem que ali há transformação de vida, que não é mais a mesma pessoa. Então é assim que você tem que agir. Quando você pisar na tua casa, quando você pisar na tua escola, quando você pisar no teu trabalho, não tem que falar assim: lá vem fulano, não tem lá, ali está vindo, está chegando um servo, uma serva de Deus. Ah, mas eu sou tão jovem. Ei, jovem, Deus te chama. Jesus só tinha 12 anos quando começou, ia pregar para muitos, ensinar a doutores. E Ele te capacita todos os dias. O Espírito Santo, Ele pode habitar e te impulsionar. Que às vezes a sua vida pode ser o maior testemunho de evangelismo. O que você anda fazendo? Como você anda agindo? A palavra do Senhor, ela te confronta todos os dias. Para viver uma nova vida, para fazer uma nova história. Foi o que Paulo fez. Ele começou a criar uma nova história, uma história com Jesus, uma história com Deus, de fé, de verdade. E aí, você já está vivendo essa vida de fé e de verdade? Ou você está brincando? Cuidado. Se você está brincando, cuidado. Porque nessa de brincar com coisa séria, o justo pode vir sobre você. Então cuidado. Está ameaçando o pastor. Não estou não. É a palavra do Senhor quem diz. E aí, olha só. Tá dando para me ouvir bem? Tá, né? E então procônsul, vendo o que havia acontecido, creu. Olha só que lindo. Aleluia, Jesus. E vendo o que aconteceu, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Gente, quando você faz algo maravilhoso, quando você mostra o poder, quando você mostra a presença de Deus, as pessoas vão ficar maravilhadas. As pessoas vão ver que a presença do Senhor está ali. Então, querido, querida, não permita que palavras negativas, que pessoas que não servem e não têm o mesmo propósito com você, te tire do caminho que é para você seguir, te tire do local que é para você estar. Você já parou para se perguntar? Você está no local certo, andando no caminho certo, indo direção aonde Deus quer que você esteja. E aí vem um enviado lá e fala: não é para ir, não é para estar, e você dá ouvidos. Eu não sei o que anda acontecendo na sua vida. Eu sei o que anda acontecendo na minha. E todos os dias eu mato o meu velho homem. No caso, a minha velha mulher. Eu mato. Porque a carne, ela quer fazer algo que o Espírito não permite. E todos os dias eu tenho que falar: não, eu não vou falar. Não, eu não vou agir. Não, eu não vou fazer. Não, eu não vou. Não. Porque a glória de Deus é maior sobre a minha vida. E quando eu digo não, o inimigo perde mais uma. E o céu se faz em festas. E o Senhor inclina os seus ouvidos para mim. E o Senhor olha com os seus olhos para mim. E o Senhor ouve a minha oração. Não queira que o Senhor ouça a sua oração se você não vive, se você não declara, se você não expulsa os inimigos da sua vida. E aí, olha só que maravilhoso, para nós darmos um entendimento aqui. Existia o povo lá do deserto, onde Deus tirou o povo cativo. E o povo saiu de lá, amando a ordem de Jesus. E por aproximadamente 40 anos, aquele povo saiu. E Deus deu alimento de dia, de noite, protegeu, guardou. Aquele povo, está aqui na passagem, no versículo 20. Só para a gente finalizar, o que Deus quer com você. Por que Deus está te chamando? Para ser um povo em que caminha com o Senhor e que leva vidas para a presença do Senhor. E depois disso,
por quase 450 anos, lhes deu juízes e até os profeta Samuel. Olha lá, levou o povo, depois deu o profeta Samuel. E depois pediram um rei. E Deus lhes deu, com 40 anos, a Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei Davi, e ao qual também deu testemunho, e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executara toda a minha vontade, e da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus. Olha só, Deus levantou um, levantou outro, e o outro veio e levantou outro, e veio outro e levantou outro. Eu lembro de uma pregação que o pastor falou das Olimpíadas, daquela corrida onde você passa o bastão e corre, e tem um outro te esperando e você passa o bastão, e o outro em seguida pega o bastão e corre e passa para o outro da frente, e assim faz o percurso inteiro, passando o bastão para o outro. É isso que Jesus está dizendo aqui, ó. Veio um e Jesus falou: agora é você. Veio o outro e Jesus falou: é você. E Deus fala para mim e para você: veio você para a presença do Senhor, e Deus quer te usar para trazer mais um, e quer usar esse um para trazer mais um. Só que esses aqui, ó, se você assistir uma Olimpíadas, como é que fala, pastor? É Olimpíadas? Revezamento. Os que ficaram para trás, os que ficaram quando passaram, eles não pararam, sentaram ou não, eles ficaram a observar, eles ficaram a olhar, como o próximo ia. O que Deus quer te levantar para quando você trazer mais um, você não falar assim: agora eu vou sentar. Não, pelo contrário, agora eu vou olhar, eu vou orar, agora eu vou jejuar por ele, porque ele vai ser usado para trazer mais um para a presença do Senhor. E assim deu continuidade até hoje, igreja. Até hoje Deus levanta. Deus está levantando aqui. Olha o tanto de gente que Deus está levantando. E você vai trabalhar para o Senhor, e amanhã você vai trazer mais um. Igreja, é desse jeito que o povo de Deus, que as mãos de Deus, que Deus age, que Deus trabalha. E o Espírito Santo, quando você estiver em oração, em jejum, o Espírito Santo vai te usar, como usou aqui, ó, Paulo e Barnabé. Deus vai usar Maria, João, Pedro. Quando estiverem aqui, fala assim: agora é você. E você precisa ouvir a voz de Deus e obedecer. Você não pode permitir que a palavra do Senhor ela entre num ouvido e saia no outro. E não, está confortável do jeito que eu estou. Não está. Deus quer te usar. Já pensou se tivesse parado só naquele povo que foi para a terra prometida, como tinha sido? A palavra de repente tinha parado lá. Mas não, Deus tem propósito na minha e na tua vida. Igreja, vamos acordar. Povo de Deus, vamos dizer sim sempre para Jesus. Vamos dar as mãos e unidos venceremos. Unidos alcançaremos a nossa casa. Unidos alcançaremos o lugar que nós possamos estar, que Deus vai nos colocar, que é trabalho, que é bairro, que é comunidade, que é escola. Igreja, ouça a voz de Deus. O que Deus está querendo com você? Se pergunte: Senhor, o que o Senhor quer comigo? Deus quer algo com você, e eu posso dizer que é algo grande. Deus quer algo com você que é algo maravilhoso, algo extraordinário. Quando você chegar lá na porta, que Deus olhar, que Jesus olhar para você e ver assim: nossa, está vindo, olha que lindo, ela vem, olha que lindo, ele vem, ele ganhou muitas vidas, ele falou do meu amor. É assim que a gente tem que pensar, que Jesus vai olhar para a gente e vai falar. Entendo que ou você quer chegar lá e falar assim, esperar chegar até pertinho dele e ele olhar bem para o teu rosto e falar assim: eu te conheço. Eu posso imaginar que quando Paulo subiu, que quando Paulo chegou lá, eu acredito que todos eles vieram abraçar. Olha, lá vem Paulo. Ei, como é que você quer ser recebido? Como é que você quer recebido por esse Deus?
Seja assim, pense assim. Não importa se é uma vida que no decorrer da sua vida aqui na terra você vai ganhar para o Senhor, mas ganhe uma vida para o Senhor Jesus, porque uma vida para Jesus é festa. Então, queridos, que você possa entender o propósito de Deus para você, o que Deus quer para você. Às vezes o céu escolhe a terra. O céu escolhe a terra, mas a terra que você pisa. O céu quer dizer Jesus. Ele te escolheu. Ele te escolheu. E Ele escolheu aonde você vai pisar, porque onde você pisa é ali que Deus quer te usar. E aí? Entenda. Guarde lá no seu coração o que está sendo pregado todo domingo, que está sendo ensinado. Vá para as células se você não tem célula. Abra a célula, se assim Deus já mandou você abrir. Abra, multiplique. Foi lindo quando a Sara compartilhou que a jovem tem uma célula no curso, na escola. E aí, como você tem agido, igreja? É desafiador? É difícil? Mas vá, dê o primeiro passo e você vai ver que o inimigo partirá em retirada. Entenderam, queridos? Vocês entenderam o que Deus quer de você? Então, abrace os trabalhos da igreja. Faça a vontade de Deus, porque quando nasce no coração do pastor, dos líderes, é porque Deus é quem está colocando ali que vidas vão ser alcançadas. Você não vai, mas você convidou alguém? Eu não vou poder ir por algum impedimento, mas eu convidei alguém. Você precisa convidar, você precisa chamar. E assim, Deus vai agradar de você. Amém? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, igreja. Então dê uma salva de palmas para Jesus e se coloque de pé. De repente essa não seja a palavra que você queria ouvir. De repente não era o que você esperava. De repente você queria que fosse falado de cura. De repente fosse essa palavra que você quisesse. Mas Deus diz assim: Ele dá o que a gente precisa. E às vezes a gente precisa sim de uma palavra que possa nos confrontar. E é o que Deus está falando nessa noite com você. Ele quer que você participe dessa grande comissão. Olha só quantos não vieram, igreja. Deus quer que você participe dessa grande comissão. Entre dentro dessa comissão. E é a comissão que serve a Jesus, que vai de encontro à vontade de Jesus. Essa é a comissão que Deus te chama para estar, para participar. Passe pelo encontro. E no próximo você vai servir no encontro. E você vai ver como é maravilhoso. Amém? Feche os teus olhos que eu quero orar por você. Senhor meu Deus, Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus que se faz presente aqui nesta noite. Eu quero te agradecer, Senhor, por esta palavra, qual o Senhor colocou no meu coração. Eu quero fazer parte sempre, Senhor, desta grande comissão. Da comissão que te adora, que te serve, que faz a tua vontade, Senhor. Senhor, que teu Espírito Santo pode só me ajudar todos os dias a dizer não para as coisas que não te agradam, a dizer não para o pecado, a dizer não para as coisas do mundo, porque assim eu sei, Senhor, que o Senhor estará segurando a minha mão, o Senhor estará comigo. Oh Jesus, ser com o teu povo, Senhor, ajude ao teu povo, Senhor Deus, fazer parte desta grande comissão. Que é a comissão que te serve, que te adora, que te busca e obedece e faz a tua vontade. Obrigado, Jesus, por esta noite, por este momento, por essas vidas aqui. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade.